Vou realizar agora a ficha de trabalho número 9. Vou começar com a questão número 1. E na questão número 1 é pedido para introduzir na célula H7 uma função que permita apresentar a percentagem de desconto de cada veículo. Deve ter em atenção uma determinada tabela, e a tabela é que até 100.000 km a viatura tem um desconto de 5%. Se a viatura tiver mais de 100.000 km, o desconto será de 10%. Portanto, forma de programar uma de duas situações é utilizando a função se. Através da função se, eu consigo, através também de uma determinada condição, programar uma de duas situações com base no valor lógico. O valor lógico este, portanto, que é a tal condição, que eu neste caso vou pôr então o quilómetro. Ora, para a primeira viatura os quilómetros estão na célula F7. Portanto, eu vou quase como que perguntar, questionar se o F7 se é menor, ou neste caso, inclusive, menor ou igual a 100.000. Se esta viatura tiver realmente menos de 100.000 km, então a taxa de desconto será 5%. Mas se não, então significa que o valor do número de quilómetros é superior a 100.000. Então neste caso a taxa de desconto será 10%. Ok? E neste caso realmente verifica-se que se tem menos de 100.000 km, portanto a taxa de desconto será 5%. Neste caso estou a ver em termos gerais, mas posso colocar em termos percentuais. E agora copiar para as linhas de baixo. E não há dúvida que a partir deste veículo, já como ultrapassa os 100.000 km, não há dúvida que este já tem direito a uma taxa de desconto de 10%. Agora é pedido na questão número 2 para na célula I7 introduzir uma fórmula de modo a calcular o valor do desconto. A taxa incide sobre o preço. Portanto, a única coisa que devo fazer será igual ao preço a multiplicar o asterisco pelo valor do desconto. E passo a ter um desconto, neste caso, de 1.000 euros. O preço era inicialmente 20, com o desconto de 5%, o valor do desconto dá 1.000. E vou copiar para as células de baixo. Depois é pedido para na célula J7 introduzir uma fórmula de modo a calcular o preço já com o desconto. Portanto, o preço do desconto e que diz que é igual ao preço menos o valor do desconto. Ora, será igual ao preço, neste caso agora menos, o valor do desconto que está na célula I7. E, portanto, só tenho que agora dar Enter e realmente dá o 19. 20 menos o desconto, que é 1.000 euros, fica 19.000. E agora copiar para as células de baixo. Depois é pedido para introduzir na célula K7 uma fórmula de modo a calcular o imposto automóvel. E diz que o imposto automóvel é uma taxa que está na célula H15 sobre o imposto automóvel é uma taxa sobre o preço com desconto já. E depois que está na célula J7 e depois tenho que copiar para as linhas de baixo. Portanto, vamos ter então igual ao preço ou desconto asterisco a multiplicar, no fundo, pelo valor que estiver nesta célula. Mais uma vez, quando for depois copiar esta célula e esta forma para as linhas de baixo, este valor também vai para vir para os endereços seguintes, e bem, e corretamente, mas aqui eu não quero que mude para os de baixo. Portanto, quando mudar e quando copiar, que estes sim, mas estes não. Então tenho que fixar esta linha, neste caso a linha 15. Portanto, temos que pôr, neste caso, basta um endereço misto, em que uma parte que eventualmente é variável, mas que acaba por estar sempre na coluna H, mas no 15 vai fixar. E, portanto, neste caso, o imposto automóvel, dá o cálculo e vou copiar para as células de baixo. Depois, tenho para introduzir na célula K15 uma função de modo a calcular o total do imposto automóvel. Neste caso, basta fazer a função soma para
contar todo o valor do imposto automóvel. E passando agora para a questão número 6, pede para ser elaborada uma formatação condicional para o intervalo G7 até G13, portanto para este intervalo, de modo a que as respectivas células fiquem com um fundo azul claro para preços inferiores a 30.000. Portanto, formatação condicional, gerir regras, nova regra, formatar apenas células que contenham, neste caso, o valor da célula seja menor que 30.000. Neste caso, sempre que isto aconteça, vou formatar para que o fundo fique com o azul claro. Vou dar OK, a primeira regra está, mas preciso de outra regra, que eu preciso que mostre um fundo verde para preços iguais ou superiores a 30.000. Portanto, uma nova regra, formatar apenas células que contenham valores maior ou igual a 30.000. E neste caso, formatar para que fique com o fundo, com um preenchimento verde. Ok? Ok, tenho as duas regras, ok. E neste caso, tudo o que fosse maior ou igual que 30.000, verde, e todos os outros com a cor de preenchimento azul. Passamos agora para a questão número 7, em que pede para copiar a folha setembro para uma nova folha. Ora, com o botão do lado direito do rato, eu posso sempre mover ou copiar uma folha. Neste caso, quero copiar a folha de setembro, criar uma cópia e OK. Portanto, neste caso, fico com duas folhas e uma delas, o próprio sistema automaticamente mete entre parênteses uma segunda folha de setembro. Mas, na questão número 8, pede para mudar o nome dessa nova folha para outubro. Portanto, vamos dar aqui 2 cliques e vou escrever, então, outubro, que também podia, com o botão do lado direito do rato, mudar o nome da folha. Portanto, neste caso, tenho duas folhas e já mudei, neste momento iguais, com o mesmo conteúdo, mas duas folhas com nome diferente. Depois é pedido para, na folha outubro, no bloco A4 até K2, alterar o título, não é A2, é A4, peço desculpa, A4 até K4, portanto nesta célula, alterar para o título para vendas de outubro. Portanto, editar a célula e escrever outubro. Portanto, se eu der aqui um clique, estou a editar a célula, estou a editar o texto e digitei. Depois é pedido para alterar os dados dos veículos vendidos no mês de outubro. Portanto, de A7 até G13, alterar estes dados. Agora, neste caso, poderia então aqui alterar estes dados, podia pôr eventualmente mais linhas ou até pagar algumas linhas e alterar estes dados que foram vendidos, porque seriam neste caso os dados dos carros vendidos em outubro. Vou só alterar aqui pequenos pormenores para não ficar exatamente igual. Isto em termos de quilómetros, em termos de preços vou pôr 32.000, vou pôr 28.000, vou pôr 37.000, vou colocar 26.000, vou alterar para 23.000, para 32.000. Automaticamente alguns valores destes podiam ser alterados, por exemplo, em vez de 150.000, se tivesse aqui 80.000, a taxa de desconto já iria ser diferente, porque como era menor que 100.000, ele automaticamente fez e bem. Não vou estar a alterar agora todos estes dados, mas devíamos de fazer. Passando agora a uma questão número 11,
é pedido para que numa nova folha, neste caso não tenho agora aqui nenhuma disponível, mas posso dar aqui um clique para inserir uma nova folha, para escrever aqui duas pequenas tabelas. Neste caso, na célula B3, escrever número de carros vendidos e é para colocar entre a coluna B e C. Neste caso o texto não cabe aqui todo, eu automaticamente posso alterar a dimensão das células. E agora escrever na célula B5 setembro e na célula B6 outubro. Neste caso vou pôr aqui uns limites simples e a primeira parte está. Depois, para colocar na célula E3, total do imposto automóvel. Também aqui é só para apanhar a coluna E e F, unir e central. Neste caso não cabe tudo, vou também alargar estas colunas. E agora escrever então setembro e novamente outubro. Colocar umas caixas de texto simples e tenho também a questão número 11 feita. Depois pede para mudar o nome desta nova folha, que neste caso chama-se folha 2, para mapa global. Portanto, 2 cliques e escrever mapa global. E pede ainda para colocar a primeira folha. Esta folha como a primeira do livro. Portanto, se eu der aqui um clique, posso arrastar e colocar como a primeira folha do livro. Depois pede para introduzir nas células C5 e C6 uma função que calcula o número de carros vendidos em setembro e outubro, respectivamente. Portanto, em setembro, o que é que eu devo fazer? É uma função que, no fundo, vai contar quantos veículos que realmente foram vendidos, quer em setembro, quer em outubro. Eu até no mês de outubro, eventualmente posso, sem problema nenhum, apagar, por exemplo, a última linha, vou eliminar, e passo a ter então só 6 veículos que foram vendidos em outubro. E agora no mapa global, o que é que eu preciso ter? Uma função para contar, mas não contar nada desta folha, mas contar neste caso, de setembro. Eu dou um clique em setembro, posso contar, por exemplo, estes valores. Dou Enter, depois de selecionar estas células, e automaticamente tenho certo. Para outubro, inseri uma função contar, só que não nada nesta folha, mas agora de outubro. Então, para outubro, vou selecionar estes valores para ele me contar quantos carros foram vendidos. E dá 6. E bem. Por fim, no primeiro grupo é pedido para introduzir nas células F5 e F6 uma referência para buscar às respectivas folhas, de setembro e de outubro, os valores corretos, neste caso o total de imposto. Portanto, em setembro tenho o total do imposto automóvel, em outubro tenho o total do imposto automóvel. E o que se pretende é que apareça aqui automaticamente esses valores. Mais uma vez, começar pelo sinal de igual. E agora dou um clique em setembro, dou um clique na célula que tem esse total e dou Enter. E automaticamente vai buscar esse valor. No fundo vai buscar o valor da célula K15 da folha com o nome setembro. Neste caso separado pelo ponto de exclamação. De outubro, o sinal de igual, dou um clique em outubro e dou um clique também no total do imposto automóvel e dou Enter. E também vai buscar o valor correto. Portanto, neste caso, vai buscar referências à célula K14 e da folha outubro. E neste caso, eu tive que ir buscar realmente dados, quer para a função contar, quer para uma referência, mas que também acaba por ser relativamente simples, quase como se fossem dados que estivessem na própria folha. Neste caso, acaba o primeiro grupo com o tal mapa global, com a folha de outubro, com a folha de setembro e ainda tenho aqui a folha estatística que vai servir para trabalhar o grupo 2. Até já!